Quem não quer uma aplicação de toxina botulínica que dure pelo menos 6 meses, 1 ano? Todo mundo, né? A gente sabe que a toxina não dura realmente 6 meses, né? Ela dura efetivamente de 3, 4. Aqueles pacientes muito sortudos, elas chegam a durar 5 meses. Mas 6 meses é muito, muito raro. É bem que a gente queria que ela durasse 6 meses, 1 ano, né? Seria incrível. Mas não é a realidade. Tanto que o paciente volta no nosso consultório para aplicar uma nova sessão de toxina botulínica de 3 em 3 meses ou de 4 em 4. Então, pelo menos 2 a 3 vezes por ano. Essa é a regra que geralmente os pacientes fazem para manter o rosto sempre harmônico. O fato é, a toxina botulínica é indicada para as rugas dinâmicas. Então, se você já começa a fazer um movimento da pele e não tratar, ela vai tender a ficar estática. Além disso, nós temos todo o processo de envelhecimento. A partir dos 30 anos, tudo começa a diminuir. Colágeno, elastina, a gente começa a ficar mais flácido, né? Temos absorção de osso, a diminuição da gordura, da camada de gordura e deslocamento dessa camada de gordura, que ela tende a cair e também vir aqui para baixo. Por isso que a gente fica com bigode chinês, com a ruga de marionete, a gente fica com jaw e também começa a vincar o zangado, né? Enfim, os músculos depressores começam a ficar cada vez mais fortes, então do terço inferior fica todinho cada vez mais forte, porque ele vai agindo a favor da gravidade, e os músculos do terço superior começam a agir contra a gravidade, mas aí não tem tanta sustentação da pele, do músculo, da gordura, e a coisa começa a despencar. Então é importante sim a gente começar a tratar quando começam a surgir as primeiras rugas de movimento. E ensinar isso para o nosso paciente, porque quando ele aprende, ele quando começa a ver que a toxina está saindo, ele volta para o consultório. Tá bom? Querer uma toxina que dure muito, todo mundo quer. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores, em 2012, eles escreveram um artigo onde eles viram o uso da toxina botulínica, a suplementação de zinco com fitase para aumentar a efetividade da toxina botulínica. E esse artigo causou um grande alvoroço não só na comunidade científica, mas também entre os injetores e pacientes. Porque quem não quer, né, aplicar toxina e durar pra caramba, durar aí, aumentar a efetividade em si, todo mundo. Então, começou a ter a corrida dessa suplementação de zinco e fitase. Quem começou a atuar naquela época deve lembrar que as farmácias de manipulação tinham várias propagandas, suplementação com zinco, prolongue seu botox. Era muito comum a gente ver essas propagandas na mídia, nas farmácias de manipulação. Mas da onde surgiu essa ideia desses pesquisadores, que o nome dele é Koch e colaboradores, né, o principal autor desse artigo, de suplementar com zinco? Bom, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona a questão da toxina botulínica para eu poder fazer você entender aonde surge essa questão molecular. Eu não vou dar uma aula de bioquímica, né? Porque não é meu objetivo aqui, mas eu vou explicar assim de um modo bem sucinto, tá? Bem lúdico, para você poder entender e explicar de onde vem a questão dessa molécula do zinco. A toxina botulínica, ela é formada por duas moléculas, uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Essas duas cadeias, elas são ligadas por uma ponte de duas moléculas de sulfeto, então é chamado ponte disulfídica. Então tá aqui as duas moléculas de toxina, o coração da toxina. Esse conjunto é protegido por uma membrana de proteína, né, que se chama hemaglotinina. Essa membrana de proteína é que faz com que a parte ativa da toxina consiga chegar até a parte alvo, né, lá no neurônio motor, para poder fazer a ação dela, precisa ser feita. Eu vou explicar tudo daqui a pouco. Então, quando a gente injeta a toxina botulínica no músculo, ela tem trofismo, ou seja, ela tem afinidade pelo neurônio motor, que é onde o neurônio encosta lá, né, a pontinha do neurônio, lá na fibra muscular, para poder liberar mensageiros neuroquímicos para poder fazer a contração muscular. Quem faz isso é a acetilcolina. Ela é injetada, vai lá no músculo. Quando você injeta no músculo, essa membrana de proteína ela se degrada. E a parte ativa, ela ancora na célula, a parte pesada da cadeia pesada ancora na célula, e aí a célula faz o processo de endocitose. Lembra daquelas aulas lá da faculdade? Que faz uma invaginação? Então a célula invagina a cadeia leve e a cadeia pesada da toxina. A cadeia pesada, como ela ficou grudada na membrana da célula, ela vai ficar fixa ali. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo, falando a grosso modo, um processo tipo uma catapulta. Ela vai empurrar a cadeia leve para fora dessa célula. A ponte disulfídica, que são as duas moléculas de sulfeto que liga a cadeia leve à cadeia pesada, se rompe. E a cadeia leve da toxina botulínica, que ela efetivamente faz a ação dela de parar a musculatura, de fazer a paralisação muscular. Aí essa cadeia leve está lá solta, ela vai agir
no receptor de acetilcolina, que faz a liberação de acetilcolina, clivar especificamente a SNAP25, que é onde faz a saída dessa acetilcolina para poder promover a contração muscular. E aonde entra o zinco nessa situação? Quando a cadeia leve, que é a parte ativa da toxina botulínica, quando ela sai dessa célula que tem endocitose e ela vai para o meio do citosol para agir na onde ela tem que agir, quem é responsável por fazer essa ação dessa molécula, uma delas é a molécula de zinco. Então, na constituição da toxina botulínica, ela tem um zinco 2 na sua constituição. E aí, quando ela tem esse processo de liberação, ele transloca também, ele cai para o citosol, mas a molécula da cadeia de leve precisa desse zinco para ser ativado. Então, ela vai e recupera o zinco. Esse processo de clivar a molécula de zinco se perder e ela recuperar a molécula de zinco, os autores Koch e colaboradores, eles entenderam que essa recuperação do zinco, a toxina pegava do meio extracelular, do corpo humano do paciente. Então, eles viram a possibilidade de suplementar os pacientes com zinco, sendo uma resposta para aumentar a efetividade da toxina botulínica, já que a cadeia leve, que vai fazer a ação, ela precisa desse zinco para agir. Tá clivando a SNAP25. Então, eles entenderam, dentro lá do conhecimento deles, da fisiologia, da bioquímica da época, que fazia sentido para eles suplementar o paciente com zinco.